Alô, alô, boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar. Ó, já ganhamos mais 10 minutinhos, hein? Já cresceu um pouquinho, menino. Olha aqui, donos da bola no ar, vamos mostrar hoje um papo muito bacana do Diogo Ramalho que tá ali, né? Cabelo cortado, todo depilado, com Lucas Silva. Ó, muita gente, Lucas Silva é monstro, joga demais. Ah, mas não deu certo. E outras questões que ele vai falar com o Diogo Ramalho e que você vai acompanhar aqui, daqui a pouco, aqui nos Donos da Bola. Vamos falar também das coisas do Atlético. Bom, tá esse sururu aí que a justiça bloqueou o dinheiro do Atlético para pagar o Grêmio. Vamos tentar explicar para você, aliás, tentar não, tentar, vai. Vamos tentar explicar para vocês do que se trata. Qual é o imbróglio envolvendo essa questão do Vitor, Grêmio, o Atlético daqui a pouco. E hoje um bate-papo também com o grande André Salles, nosso boy magia, que vai participar conosco aqui do programa. Mas antes eu tenho um recado para você, tira a música, porque o recado é muito importante. Meu amigo, todos os dias eu falo aqui para você que comprou um carro financiado, aí olha para o carnê e tem a impressão de estar pagando 2. Calma que a gente vai tentar te ajudar. Eu fico muito feliz porque muita gente nas ruas, aqui na Band, muita gente, liguei lá, muito interessante, deu certo, recebi até 80%, ou 80%, 70%, 60% do que eu havia pago. Você financiou um carro, parece que está pagando 2, aquelas letrinhas pequeninas no contrato que ninguém lê e você também não leu, nós vamos tentar te ajudar. Você vai pegar o telefone e vai ligar agora ou chamar no WhatsApp no 996953077, os telefones estão aqui na sua tela. Você vai ligar, um consultor altamente preparado, recebe o seu contato, vamos marcar um horário sem compromisso, você vai contar a sua história, levar a papelada e nós vamos tentar te ajudar. Já quitou um veículo, quer saber se tem direito à restituição? 996953077. Chame agora, não perca tempo, 996953077. Pessoal, o nosso grande Diogo Ramalho, meu irmão de coração, ele fez uma entrevista exclusiva com o Lucas Silva. Aí o Lucas Silva falou de Cruzeiro, falou de Real Madrid, falou da saúde, enfim, falou sobre o momento que vive. Peço sua atenção, porque a entrevista é muito legal, veja aí. Contra a Chapecoense ele foi chamado. Aquela conversa ainda do lado de fora do campo era a certeza de que após 2 anos, Lucas Silva voltou para casa. Foi uma escolha minha, tive proposta, sim, de outros clubes do Brasil, da Europa. Não pensei muito, já me vi jogando, vivendo os grandes momentos que eu vi aqui no Cruzeiro, voltando a mostrar meu futebol. E assim foi o pensamento e assim será para esse ano. Aqui ele fez história mesmo, bicampeão brasileiro e uma das peças fundamentais daquele elenco, o que o levou para o futebol espanhol, para o milionário Real Madrid. Mas lá, poucas oportunidades. Joguei Champions League titular, Campeonato Espanhol, e logo depois não tive mais sequência, onde isso prejudicou um pouco na minha adaptação. Fiquei até a janela de transferência do final do ano passado apenas treinando. E que eu não queria ficar mais parado porque é muito ruim e que eu gostaria de um ano todo para eu jogar, para eu mostrar meu futebol novamente. E foi aonde o pensamento aqui no Cruzeiro. Tudo começou aqui há 10 anos, quando ainda garoto Lucas Silva chegou à Toca da Raposa 1 para integrar a base do clube. Tempos depois, já consolidado na carreira, o maior susto de sua vida, uma alteração em um exame cardíaco. Não senti nenhuma fraqueza, não senti nenhuma tontura, mas que para preservar a minha integridade física também, seria necessário fazer uma bateria de exames, seria necessário ficar um período parado em observação. Foi aonde isso também me prejudicou, porque não pude ter sequência e era logo no início de temporada. Chegou a pensar no pior, Lucas? Passou pela sua cabeça parar de jogar futebol? Até mesmo o médico cogitou comigo essa hipótese, que poderia parar de exercer atividade física de alto nível, porque eleva bastante a frequência do coração e que essa hipótese não estava descartada. Isso me preocupou um pouco durante uns 2, 3 dias, mas logo depois, quando eu fiz, o médico já disse que não sabia por que essa alteração, que estava tudo normal com o coração e que os outros exames também ia dar ok, como foi. E aí sim, eu fiquei tranquilo, já sabia que poderia fazer qualquer exame que iria estar
apto a voltar a praticar atividade física de alta performance. Então eu fiquei tranquilo. E o que eu mais queria era fazer todos os exames, todos os testes para voltar em campo. Passado o susto, aos quase 24 anos, Lucas está em casa, cheio de sonhos. O Cruzeiro está tudo muito bem estruturado para fazer um grande ano. Também tenho objetivos pessoais, mas claro que coloco à frente o meu objetivo principal e coletivo com o Cruzeiro, que é conquistar título. Está cada vez mais aqui na história do Cruzeiro e que aí os objetivos pessoais também serão alcançados, que é a seleção, que é fazer parte do grupo do Tite e disputar uma Copa do Mundo. Tem uma coisa que acontece na vida da gente, no dia a dia, ambiente de trabalho principalmente, quando você se destaca e aí vai subindo, né, degrau a degrau, vai chegando onde você, bom, enfim, tem competência para exercer essa função e tal, muita gente vai apoiar e outros vão torcer mais profundamente para você se lascar, profundamente. Então essa saída do Lucas Silva, lá atrás, quando ninguém falava de Real Madrid na vida do Lucas Silva, uma vez conversando com um dirigente do São Paulo, ele falou comigo, esse menino aí, o São Paulo está de olho. Esteve inclusive. Aí o menino vai para o Real Madrid. Aí vai para o Real Madrid, fica um tempo lá, Olympique e tal, e volta. Quando o menino volta, o que eu ouvi de gente, até nem envolvida com mídia, não, dizendo, aí ó, eu avisei, foguete molhado. Impressionante como as pessoas torcem contra, cara. Principalmente quando acontece um revés. Aplaudir, aí ó, esse aí, tem tudo para dar errado. Cara, impressionante. Joga muito, bom caráter, eu não tenho procuração nenhuma para defender, mas o pouco que conheço. Joga muito, bom caráter, fundamental para o Cruzeiro, para o que o Cruzeiro pretende na temporada, a vinda desse moleque de volta. E outra coisa, dizer que ele é um fracassado porque voltou para o Cruzeiro, no mínimo você não conhece nada do que você está falando. E está falando uma groselha desgraçada. Voltou para um grande clube, onde formou esse moleque até ele chegar ao Real Madrid. Se deu certo ou errado no Real Madrid, dane-se. Mas joga muito e o Cruzeiro fez um bem danado, eu acho que para a cabeça dele. Ele vai fazer um bem danado para o Cruzeiro na temporada. Para mim, titular absoluto, eu nem discuto, titular absoluto. Para mim, ao lado do Henrique ali, tem que ser ele, Robinho também. Acho que esse trio pode ser muito importante para o Cruzeiro. Agora, o que não dá é ver gente assistir, né, algumas pessoas aplaudindo a volta dele de forma irônica. Eu prefiro acreditar que são coisas que acontecem, são coisas do destino. Foi, não deu certo, ele volta para um grande clube, ele volta para um dos clubes que estão, pelo menos na minha lista, dos 5 que vão brigar por tudo esse ano. Ah, você está fazendo média, porque você acha que o Atlético tem um grande... Não, eu estou falando de um Cruzeiro que fez um bom retorno, manteve um treinador, se reforçou, inclusive com a volta do Lucas Silva. E que vai brigar na cabeça esse ano, sim, ao lado, na minha opinião, de Atlético, Palmeiras, Flamengo e Santos. Tá certo? Vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já. Na volta, vamos falar do Galo, vamos bater um papo com o André Salles também aqui nos Donos da Bola. Até já. Os Donos da Bola. Oferecimento Carrefour. Faz na sua, faz Carrefour. Banda larga é assim. Ou seus games travam, ou você tem Vivo Fibra e sua casa pode ser pista de corrida. Banda larga de 50 mega por R$ 89,99. Ligue 10315 e aproveite. Salve, massa atleticana! Você que é galo doido? Tá na hora de ser galo na veia também. Seja sócio Galo na Veia Prata e compra ingresso antecipado pela internet com desconto. Só quem é GNV Prata pode comprar pacote da Libertadores com mais de 60% de desconto. Se ainda não é sócio, anda logo. Se é sócio e não renovou, corre que ainda dá tempo. Com R$ 35 por mês, você ganha a preferência de comprar ingresso antecipado e com desconto. Acesse galonaveia.com.br e entre em campo com o Galão da Massa. Com você em campo, o Galo fica mais forte.
Está pensando em trocar de carro? O lugar certo é o Portal Auto Shopping. Aqui você encontra mais de 20 lojas, restaurante, vistoria, financeiras, corretoras de seguro e amplo estacionamento. Venha para o Portal Auto Shopping, Avenida Pedro II, 1900. Na Unopar você estuda online com o apoio de tutores. E só aqui você tem aulas presenciais transmitidas ao vivo com o professor. E você começa a estudar já, sem pagar nada agora. Unopar, aqui você nunca está sozinho. O melhor carnaval é em Muzambinho, Minas Gerais. Doco, Vermes e Companhia traz os melhores shows com Cláudia Leite, Wesley Safadão, Jorge Mateus, DJ Denis, Maiara e Maraísa, PPA, Zé Neto e Cristiano e muito mais. De 24 a 28 de fevereiro em Muzambinho, Minas Gerais. Informações: vermesecompanhia.com.br. Os donos da bola. Oferecimento Carrefour. Faz na sua, faz Carrefour. Ó, e para fechar o assunto, só um detalhe aqui que o Stefano Marquezine só fala, o Stefano Pouco só fala coisa inteligente. Ele disse aqui, para quem enxerga o copo meio cheio, o menino ficou aqui nos anos em que o Cruzeiro ganhou títulos em 2013 e 2014 e foi para o Real Madrid. Aí o Cruzeiro, depois disso, 15 e 16, esteve muito mal, ele não estava. E aí agora que o Cruzeiro contratou, manteve humano, tá? Uma estrutura de time muito boa e tá, ele volta. Então, quer dizer, para quem enxerga o copo meio cheio, ele volta num momento realmente sensacional. Preste atenção, hoje eu não estou sozinho, não. André Salles, o Boy Magia, está aqui comigo para trazer as últimas do Atlético. Vamos dar uma repassada. Ô, André, o assunto que ontem à noite explodiu e muita gente, aliás, o André está aqui, que homem, nossa. Ontem o assunto foi, bom, essa dívida do Atlético, e aí, Andrezão, e aí? Pois é, Everton, é uma dívida antiga, né? O Vitor chegou lá em 2012, né? E aí o Grêmio alega que o Atlético não paga. Tem o outro lado também, o Atlético fala que tem uma história do Erle, né? Aquele zagueiro que ainda está rodando por aí no Brasil, né? Em outros times. Mas então o Grêmio, a história é que o Grêmio conseguiu segurar esse dinheiro que o Atlético receberia pelos 50% do Lucas Prato. Esse dinheiro está parado, né, em termos judiciais, até que o Atlético pague esse valor referente à contratação do Vitor. Everton, acho que é uma coisa que ainda vai dar muito pano para manga. Acho que você também tem alguma informação por aí, né? Chegou a conversar com alguém hoje, como é que é isso? Hoje eu falei com o doutor Lázaro Cândido para saber sobre esse imbróglio aí que estava acontecendo e tal. Perguntei ao doutor Lázaro, o que está acontecendo? Porque a coisa está meio estranha, não é? O pessoal, em parte, destaca isso, comenta e tal, mas o que de fato aconteceu? Aí ele me disse, bom, o que aconteceu, Everton, foi o seguinte, fizemos um negócio, o Erle entrou no negócio. Tem cláusulas contratuais, gente, eu estou repassando o que eu ouvi do advogado do Atlético, tá? As conclusões vocês tiram, eu acho que quem está devendo tem que pagar. Agora, tem uma cláusula, aliás, cláusulas contratuais, que explicam muito bem que se o Grêmio ceder, emprestar, vender, etc., só acontecerá isso com a assinatura, com a autorização do Atlético. O Erle saiu de lá, transitou por outros times. O Erle passou, o Erle passou pelo Santos, onde mais? Passou pelo Santos, passou pelo Figueirense. Né? Enfim, mas então o Atlético alega que cedeu o atleta, nós não estávamos de acordo e por isso não pagamos. É o que o Atlético alega. E outra coisa, o Atlético lembrava, essas são coisas corriqueiras de clube que deve clube, e o Atlético dizia, o Hever, o Inter ainda não pagou o Atlético, o Giovanni Augusto, que hoje está no Corinthians, o Corinthians ainda não pagou o Atlético, só que eu faço uma ressalva nisso aí. Mas e o tempo? Porque o Hever tudo bem, foi para lá, para o Inter tem 2 anos, né? Foi no ano retrasado que ele foi. Né? E a questão do Vitor, já faz tempo que o Vitor está aí. E o Giovanni Augusto foi ano passado. Né? Então a questão é, esse tempo todo não deu para sentar e discutir e achar uma melhor alternativa para resolver? Fato é que
Oficialmente, o Atlético ainda não recebeu nenhuma notificação da Justiça. Palavras do advogado, nenhuma notificação da Justiça. Então, aguarda ser notificado para tomar as suas providências, seu corpo jurídico vai trabalhar para tentar resolver o problema. Foi o que eu vi da boca do doutor Lázaro Cândido. André, você tem alguma nova informação aí, Andrezão? Pois é, ainda não. O Atlético tenta reverter essa história, né? A gente tem que acompanhar aí o que vai acontecer de fato de novidade. Mas é interessante isso que você falou, né, Everton? Como são comuns essas dívidas entre os clubes, né? A gente está vendo isso, não porque a gente está falando do Atlético, eu vou levar para o outro lado, mas tem o caso do Cruzeiro com o Huracan, que é um caso público também, né? Porque o presidente Gilvan assumiu. Mas o caso do Corinthians que você lembrou. Ah, mas André, mas você está sendo um maldoso. Você está usando um exemplo que está errado como outro exemplo. Gente, são coisas que acontecem entre clubes, é o que a gente está dizendo aqui. E é muito estranho, né? Como que os clubes aceitam entre si mesmo. Eu acho que quando acontece essa relação estranha, né? Começa a ficar comum as dívidas. Agora, é interessante isso porque o Vitor chegou em 2012 e talvez a gente esteja falando do jogador talvez o mais importante, um dos mais importantes da história do Atlético, né? Pensa no que o Vitor já ganhou pelo Atlético e quão importante ele foi nessas conquistas. Pegando pênalti na Libertadores, fazendo defesas muito importantes na Copa do Brasil, ou seja, um goleiro muito importante na história do Atlético que chegou em 2012 e ainda tem essa pendência. Agora, Everton, falando sobre o dia a dia do Atlético mesmo, né? O que a gente tem de novo. Depois da vitória do domingo, né? Contra o Uberlândia, por 3-0, o grupo folgou, não teve treino ontem, por isso a gente não tem... Deixa eu te interromper para te fazer uma pergunta. É porque eu lembrei agora, senão eu vou esquecer. Atende o telefone, que deve ser inclusive a pessoa que mandou para a minha pergunta e eu estava esquecendo de te fazer. Você que vai aos treinos, você nota que há uma diferença realmente radical nas metodologias usadas no dia a dia de trabalho entre os treinadores passados, para não citar só um, e o Roger? Ou seja, o Roger, na sua opinião, André, é um cara que se preparou, adota um estilo de trabalho que os jogadores gostam e você nota que tem resultado? Everton, todo técnico tem um tipo de trabalho, fato, né? E são tipos diferentes, mas comparar um com o outro às vezes é um pouco difícil. A comparação direta entre o Roger Machado e o antecessor, que é o Marcelo Oliveira, é uma comparação absurda, realmente. Os treinos do Roger são muito intensos, o Roger tem uma metodologia muito interessante, né? Exige muito dos jogadores para o treino o tempo todo, orienta muito, coisa que a gente não via com o Marcelo Oliveira. Não estou nem entrando no juízo de valor de quem é melhor ou quem é pior. Eu estou entrando realmente na história de que são metodologias muito diferentes. Agora, se a gente for voltar lá atrás, o Aguirre também era um técnico muito intenso, que parava o treino o tempo todo, falava muito com os jogadores e também era elogiado pelos jogadores pela metodologia de trabalho. Na minha opinião pessoal, talvez o Aguirre tenha tido mais problemas com a questão do rodízio, né, de tentar preservar jogadores e às vezes não fazendo escolhas que agradassem ao torcedor, do que no dia a dia de treinos. Então, o que a gente está vendo do Roger no CT é muito bom, Everton. André, tem clássico no final de semana, né? Clássico para alguns, para outros não é clássico, mas um grande jogo. O que você tem de novidade para a gente dar uma passada e finalizar sobre a bola que rola no final de semana? Pois é, o grupo se representa hoje, né, Everton? Estou até indo lá para a Cidade do Galo daqui a pouquinho, já para começar essa preparação aí para o domingo, né? É um clássico sim, Everton. América e Atlético, Atlético e América é um jogo importante, tradicional do nosso estado. E aí, o Atlético acho que é praticamente o mesmo time, né? A única dúvida que deve estar aí pairando na cabeça do Roger é a questão do Otero ou o Michael Suel. O Michael Suel entrou muito bem no jogo, transformou a partida, deu passes, enfim, pode ser que apareça no jogo. Agora o resto do time, principalmente o Danilo, hein? Jogador que está consolidando no time, Everton. Bom, fora isso, como é que... Uma pergunta também, Andrezão, que o torcedor sempre faz. Eu acredito que vocês tenham conversado sobre isso, você tem 20 segundos para responder. Robinho, quando é que volta? Pois é, o prazo inicial, né, desde a contusão lá da Seleção Brasileira, era 4 semanas. Acredito que na semana que vem o Robinho já apareça e aí é uma dor de cabeça boa para o Roger, hein? Será que sai Casares? Será que ele vai para a ponta no lugar de um desses dois? Fica a pergunta. Muito bem, muito obrigado, André Salles, nosso boy magia, conosco aqui nos Donos da Bola, que agora já ganhou mais 10 minutinhos, em 20 minutos. A gente vai embora, mas amanhã a gente volta. Continue participando aí pelo @os Donos da Bola MG no nosso Twitter. Envie aí sua pergunta, seu comentário, sobre tudo que foi dito aqui, inclusive. E pode xingar, não tem problema, a gente também gosta. Amanhã a gente volta, 12h50, aqui na tela da Band, logo após o debate do Jogo Aberto. Lembrando que estamos também, eu e Luciana Viana, todos os dias, aliás, todos não, de segunda a sexta,
nos 89.5 da Band News pela manhã, no Jornal Band News Minas, primeira edição, logo após o Ricardo Boechat. A gente se fala então, pessoal. Grande abraço, até amanhã.